Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nos abençoa nesse estudo, agora nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A doutrina dos ofícios de Cristo é uma doutrina bastante antiga. Ela, por exemplo, Eusébio de Cesareia, Tomás de Aquino já havia falado sobre ela, mencionado sobre ela. A gente tem estudos sobre isso antes da Reforma, mas ninguém aprofunda mais sobre os ofícios de Cristo como Calvino. Calvino, ele vai falar sobre a pessoa de Cristo e ele vai falar sobre a obra de Cristo, né? O ofício real, sacerdotal e o profético. E por que Jesus tem esses três ofícios, né? Calvino, ele escreve lá nas Institutas que no Antigo Testamento ele vai falar sobre a forma de credenciamento do profeta, do sacerdote e do rei. Ele vai dizer que o óleo era algo que tinha nesses três credenciamentos, né? Então, por que nesses três credenciamentos tinha esse ritual era feito assim, meio que da mesma forma, com algumas formas, digamos, litúrgicas diferentes, mas existia isso bem presente, isso já é bem presente desde o Antigo Testamento. No livro do Senhor dos Anéis, né, o Tolkien, ele separa os ofícios de Cristo em três personagens. O Frodo é o sacerdote, o Aragorn é o rei e o Gandalf é o profeta. Né, tem um livro do Philip Ryken, que é o Messias vai à Terra-média, que ele mostra, né, os ofícios de Cristo nos três e por que cada personagem tem o ofício de Cristo. E aí, por que a gente leu esses textos aqui de Gênesis 1, 26 a 28? Né? Deus, ele dá ao homem a responsabilidade do governo, certo? Do sacerdote ali, não é? Nós dizemos que o Jardim do Éden é como se fosse o tabernáculo ali, onde Deus habita, e Adão tem esse contato com Deus ali naquele local onde Deus se encontrava com Adão. Né? A gente tem a ordem que eu li também de Deus em Gênesis 2, 16 a 17. Ele dá a ordem e ele profetiza na possibilidade da desobediência daquela ordem. Olha, se você fizer isso, certamente você vai morrer. E a concretização daquilo ali em Gênesis 3, quando o que acontece? Eva, ela meio que deturpa a ordem de Deus. Deus diz assim, olha, você não pode comer do fruto. Ela chega para Satanás e diz assim, não pode comer nem tocar. E é interessante isso, ela já dá uma exagerada daí, porque Deus disse que Deus não falou nada sobre não tocar, né? Ele falou sobre não comer. Mas ela acrescenta. Veja que muitos acham que o pecado, ele diz, não, antes de Eva comer, ela já pecou. Porque ela já mentiu aqui, digamos assim. Ela já disse o que Deus não disse que era para dizer. E isso aí tem uma grande divergência. Né? Olha, então, se Eva não tivesse comido do fruto, ela já tinha pecado, porque ela mentiu aqui. Não é? E isso gera um grande debate. Mas entendam, um meio termo para essa polêmica é que a gente diz que o pecado ele já começa daí, né? Essa é uma realidade. É como se ela interpretasse a ordem de Deus de forma mais rigorosa. Para Satanás nem argumentar, eu vou dizer que ele não deixou nem tocar. Né? Eu vou cortar aqui o mal pela raiz. E aí, para tentar ajudar, ela dá uma acrescentada, né? Como é que Satanás não sabia? Satanás chega e diz assim, olha, o que foi que Deus disse? Não é para comer da árvore, de nenhuma árvore, Ele sabia da ordem, ele queria que a mulher desse entrada ali para conversar com ele. E ela diz, olha, agora Deus disse para não comer, mas eu vou ajudar Deus, né? Eu vou dizer que não pode nem tocar também. Certo? Então, é interessante porque, veja, porque o castigo, né, porque só vem depois do ato, né, da concretização, de fato, dela comer o fruto. Veja, eu vou pegar um exemplo de hoje. Você
eu pensei em bater na minha esposa. Isso é pecado, obviamente. Mas é diferente de eu bater na minha esposa, certo? Se eu bater na minha esposa, a punição vai ser uma. Se eu pensei em bater, a punição vai ser outra, certo? Entenda, os dois exemplos, as duas possibilidades, elas são pecados, e elas devem ser motivos de advertência. Mas uma punição é diferente de eu matar e é diferente de eu mentir, certo? Existem, de fato, consequências para o pecado diferentes. Então, veja, primeiro, a mulher já erra quando ela dá ouvidos à serpente, quando ela entra na conversa da serpente. Depois ela erra quando ela deturpa a ordem de Deus. E, consequentemente, ela pratica o ato da desobediência. Se ela só tivesse parado na profecia errada, o pecado teria entrado no mundo, ela já tinha dado ouvidos à serpente. Era impossível ela parar. O problema foi ela ter dado ouvidos a Satanás. O pecado começa ali, o meio termo é esse, o pecado começa ali e ele termina na concretização do ato. Ele termina quando ela de fato come o fruto. E a gente sabe que a culpa não é só da mulher, a gente sabe que o homem viu tudo e não fez nada. No Antigo Testamento, voltando aqui um pouco mais para os ofícios, não é? O credenciamento público para a profecia, não é? O sacerdote, né? Por que Cristo ele tem esses 3 ofícios? Tem a pergunta 42 aqui do Catecismo, eu vou ler para a gente, que responde um pouco sobre isso. Por que o nosso mediador foi chamado Cristo? O nosso mediador foi chamado Cristo porque, acima de toda medida, foi ungido com o Espírito Santo e assim separado e plenamente revestido de toda autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado de humilhação como na sua exaltação. Olha o que aqui o Catecismo vai dizer, não é? Ele é ungido. Cristo é o ápice de tudo o que Deus preparou no Antigo Testamento. Raramente um personagem bíblico ele acumulava 2 ofícios, né? A gente vê casos, por exemplo, Davi, ele era profeta e rei, né? Moisés, ele era muito respeitado, mas ele mesmo vai dizer, olha, virá um que é maior do que eu. Saul tenta exercer, era rei, tenta exercer o ofício de sacerdote, vai lá, faz o sacrifício por ele mesmo e ele é repreendido pelo Senhor. Ele é castigado. Salmo 110 vai falar para a gente o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é um dos salmos mais citados do Antigo Testamento. Olha, o seu reinado vai ser estabelecido para sempre. Quando a gente vai lá para 1 Crônicas 28, quando ele está falando sobre uma profecia de Salomão e depois ele mescla com o reinado de Cristo. Olha, o seu reinado será estabelecido para sempre. E aí a gente entra no primeiro ponto. Primeira pergunta que eu vou tentar responder sobre os ofícios de Cristo. Por que Jesus tem que obedecer esses 3 ofícios? Qual é a necessidade dele ter esses 3 ofícios? Por que Jesus ele era sacerdote antes de tudo, ou ele só foi sacerdote quando ele encarnou? Né? É uma pergunta interessante. Ele vira sacerdote quando ele encarna, ou ele já era sacerdote? E entenda, o que é um oficial? O que é um ofício? É alguém que ele é um intermediário. O oficial de justiça, ele vai em nome do juiz. Não é? Essa é a função do oficial. Então veja, Jesus ele só recebe esses ofícios quando ele encarna, quando o verbo se fez carne, certo? Calma, deixa eu concluir o raciocínio. Todo o sacerdote, entenda, para ser sacerdote ele tem que ser o mediador, e para ser o mediador ele teria que ser homem, por isso que ele precisava encarnar. Para ele ser o mediador, ele precisava ser homem. Jesus, ele não era o mediador antes de encarnar, ele precisava encarnar para virar o representante.
Por isso que a encarnação é obrigatória nesse contexto. Jesus, como sacerdote, ele faz o que deve ser feito. Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Só que, diferente dos outros sacerdotes que pecavam, ele faz isso de forma plena. Veja, quando você se relaciona com alguém na igreja, e quando você confia na pessoa, confia na pessoa que está na igreja, você confia em alguém por causa da justiça dela ou por causa da justiça que foi atribuída a ela? Né? Eu confio nas pessoas por causa da justiça própria dela ou por causa da justiça de Cristo que foi atribuída a ela? Né? O sacerdote ele vem para restaurar esse relacionamento. Por isso que eu posso confiar nas pessoas, não em todas, mas as pessoas que a justiça de Cristo foi atribuída. O rei coloca tudo em ordem. Jesus ele restaura o relacionamento conosco e com a criação. Né? Entenda, naquela cidade teve uma erosão, porque teve um assassinato, e aí a natureza agora se voltou contra a cidade. É assim que acontece? Muitas vezes diz, olha, sabe por que tem muito problema naquele local ali, naquela região? Porque o pessoal peca muito. Aí a natureza ela vai lá e ela quer devorar aquelas pessoas. Será que é isso? Não. Existe erosão, existe problema na natureza, a criação está desequilibrada porque o pecado dos nossos pais já desequilibrou tudo, por causa do primeiro pecado. Por causa dele, esse mundo é maldito. O que é que o rei faz? O rei coloca em ordem todas essas coisas. E quando é que Cristo é profeta? Ele é profeta quando ele nos enche do conhecimento de Deus. Filipe pede a Jesus para ver Deus. Aí Jesus diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. Eu vim para mostrar o Pai, porque ele é o supremo, né? Ele é o supremo profeta. Ele traz o conhecimento do Deus triuno como ninguém trouxe. Ele nos conecta de novo para Deus, porque o pecado, ele nos separou, então isso aí já seria a função do sacerdote. Ou seja, será que eu dizer assim, diante dele, que é o ápice da verdade bíblica e da revelação de Deus, eu dizer assim, olha, eu tenho uma palavra do Espírito para você, largue o seu emprego e ache outro. Hã? O Espírito Santo está me dizendo, ó, separe aí desse marido aí, dessa mulher, vá para outro, está me dizendo, eis que te digo, né? Será que o eis que te digo não é eu querendo fazer o que Eva fez, né? Querendo deturpar a palavra de Deus, querendo acrescentar, querendo colocar a minha opinião? É exatamente no momento que ela dá conversa à serpente, ela já muda a ordem de Deus, a profecia de Deus. Todos, né? É importante. Abram, por favor, em Deuteronômio 18. Olha a consequência para o falso profeta que é descrito aqui no Pentateuco. Deuteronômio 18, 20 a 22. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 18, 20 a 22. Vai dizer assim, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabes que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então veja, o princípio se fosse descoberto, ele fosse um falso profeta, ele deveria ser morto. Né? Essa aqui, é claro, a gente sabe que é uma lei civil, mas existe um princípio. Né? O que é que a gente tira da lei civil? A gente tira o princípio. O princípio é, não dê ouvidos ao falso profeta.
O falso profeta, a palavra dele morreu. Nós temos ousadia hoje de estar no santo lugar, mas ele não deve ser ouvido. A falsa profecia não deve ter lugar em nosso meio. Onde pessoas, elas dizem assim, olha, existe a palavra de Deus aqui, mas o Espírito Santo está mandando eu falar outra coisa, né? Eu preparei uma coisa aqui para vocês, irmão, mas o Espírito Santo está falando agora aqui, ó, mandando eu dizer outra coisa para vocês. Ou a minha experiência de vida, ela pode até ir contra a Bíblia, né? Teve um dia desse, eu vi um Reels aí que ele diz, olha, o profeta é diferente do pregador. O pregador, ele fala o que está na palavra de Deus. Mas o profeta pode até falar o que Deus não disse e Deus assina embaixo. É um negócio, é uma loucura. É uma pessoa que ela está acima da palavra de Deus hoje, né? Pode até dizer o que Deus não disse, e Deus vai lá e assina embaixo. E agora ele diz porque a pessoa disse. Isso aí é uma loucura, isso não pode existir nos dias de hoje. Ele exerce esses 3 ofícios para nos redimir. Ele precisa exercer. Outra pergunta, Jesus exerce esses 3 ofícios de forma consecutiva? Ou seja, primeiro ele foi profeta nos 3 anos de ministério, depois ele foi sacerdote na cruz, e depois ele reinou como rei. Primeiro profeta, depois na cruz sacerdote, e depois rei. Não, ele exerce os ofícios de forma simultânea. De forma simultânea. Quando Jesus, lá em Marcos, ele está expulsando demônios, nos seus 3 anos lá, ou 3 e pouquinhos anos ali de ministério, ele vai dizer, se eu expulso demônios pelo poder do Espírito, então o reino é chegado. Os milagres mostravam que o rei tinha chegado. É interessante, olha, nunca teve tanta possessão demoníaca como na época de Jesus. Saía demônio em cada bueiro na época de Jesus. Se você pegar os relatos dos evangelhos, era muita possessão que existia. Será que aquilo era falso, era sensacionalismo? Não, porque Jesus expulsava os demônios. É por quê? Porque ali o reino das trevas estava se levantando. Porque o ápice da revelação estava andando entre os homens. É uma batalha espiritual que está acontecendo naquele momento do ministério de Jesus. E a cruz também, meus irmãos, é uma expressão dos 3 ofícios. Eu tenho ali, ó, o sacerdote, o evangelho que está sendo proclamado na cruz, o profeta, e a Bíblia descreve aquele que triunfou sobre a cruz. É o triunfo da cruz, o triunfo na cruz. Então, ó, ele tinha que exercer os 3 ofícios no seu ministério, era necessário. Segundo ponto, ele exerce os 3 ofícios hoje. É necessário ele exercer os 3 ofícios hoje. E aí eu peço para os irmãos abrirem 1 Pedro, por favor. 1 Pedro 2:9. Pedro 2:9. Vai dizer assim, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dizer que ele exercia os 3 ofícios é fácil, mas nos dias de hoje é um pouco mais difícil. A gente sabe muitos dos ofícios e é evidente ali na palavra, no seu estado de humilhação, mas também tem no seu estado de exaltação, a resposta na confissão de fé já vai dizer que sim, não é? Tanto na humilhação como na exaltação. Veja, é interessante porque, além dele exercer hoje os ofícios, ele nos chama para sermos oficiais nele. Né? A palavra de Deus ela é clara quanto a isso. Veja, o pastor não é mais ungido que o membro. Né? Todos nós somos ungidos. Então, como é que Jesus, exaltado, ele exerce os 3 ofícios? João 16 vai dizer assim, né? O Espírito vai guiar vocês, ele está falando isso com os discípulos, em toda a verdade. Eles são guiados no sentido de que a palavra profética do Messias, ela continua neles.
Eles escrevem o evangelho. E ali a gente tem o mesmo evangelho em perspectiva diferente. E todos nós temos a função de proclamar essa verdade. Profetas não no sentido de revelar, mas no sentido de professar a palavra de Deus, hoje em dia. O sacerdócio também. Né? Cristo intercede por nós hoje. Jesus fez muito isso. E veja, e toda vez que alguém ora em seu favor, não é? Essa pessoa é ouvida. Jesus é o nosso intercessor nos tempos atuais. Ele está hoje recebendo as nossas orações, como um sacerdote. Ele nos ajuda a nós nos santificarmos. 1 Pedro vai dizer, mas vós, porém, sois o quê? Sacerdócio real. Ou seja, nós somos os únicos capazes de trazer as pessoas para perto de Deus de forma ordinária. Somos esses intermediários na terra. Nós somos o canal pelo qual o mundo se chega perto de Deus. Entenda, nós não temos poder para salvar ninguém, nós não salvamos ninguém, mas nós somos o instrumento pelo qual Deus salva ordinariamente. Deus pode usar de forma extraordinária, mas ordinariamente nós somos. Esse é um ofício sacerdotal que através da palavra nós executamos, não através da nossa história ou de alguma autoridade que venha da nossa obra. E, concluindo, esse segundo ponto, né, nós reinamos com Cristo. Cristo está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, isso está lá no nosso credo, ele está assentado, ele não estava, ele está assentado, ou seja, isso é presente, ele reina hoje, e ele dá dons ao seu povo, ele dá autoridade ao seu povo. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Ou seja, embaixador é uma autoridade política que a Bíblia está nos dando. Então, veja, ele exerce hoje e ele nos comunica, ele nos fornece esses ofícios para executarmos de certa forma. Somos representantes como Adão foi. Mas não de Adão, não é? Somos representantes do segundo Adão. Ele cumpre esses ofícios hoje por meio dos seus oficiais, a igreja. Somos os mediadores do mediador, digamos assim, e mediadores imperfeitos, né? Então, ele vai dizer, né? Eu entrego a vocês, né? A palavra, o evangelho, é isso que ele faz aos discípulos. E aí, para a gente concluir, irmãos, outra pergunta, ele exercerá esses ofícios na eternidade? Ele exerceu na humilhação, exerce na exaltação, ele vai passar a eternidade exercendo esses 3 ofícios? E a gente entra num ponto um pouco mais polêmico. Vamos abrir aí, por favor, em 1 Coríntios 15. Por favor, 1 Coríntios 15, 24 a 28. A gente sabe lá em 1 Crônicas e várias passagens que nós temos relatos de que o reino de Cristo é para sempre, é perene, ele não acaba. Mas olha o que é que fala 1 Coríntios 15, 24 a 28. Diz assim, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A Bíblia fala em várias passagens que o seu reinado será para sempre. Isso é uma profecia
que o próprio Deus ele dá no Antigo Testamento. Também fala em alguns momentos que o sacerdócio de Cristo é perene, mas olha a bronca, a mesma Bíblia está falando que na consumação de todas as coisas, ele vai entregar o seu reino ao Deus e Pai. E agora? Né? Ele fica ou ele entrega? É para sempre ou não é? Né? Vamos orar. Não, estou brincando. Vamos. E aí? Né? Assim, não parece certo eu dizer que Jesus vai deixar de ser rei, vai virar príncipe. Né? Eu chegar para... Eu canto, né? Ó Rei das Nações. Não aqui, né? Não na congregação também, né? A gente não canta, mas a gente já cantou, ou talvez canta em casa, ó Rei das Nações, quem não te louvará? Quem não glorificará o teu nome? O Senhor é rei, Jesus Cristo é rei. Será que eu não canto isso no céu? Eu sou proibido? Né? Eu não posso cantar, eu não posso declarar que Jesus é rei. Entenda, por outro lado, faz sentido eu entender que ele cumpre a sua função mediatória. Né? Entenda, para que Jesus ele ser profeta no céu? Qual é o sentido? Ele vai ser profeta, não é? Como ele falar as revelações de Deus. Não parece meio lógico. A profecia cumpre o propósito quando aquilo ali chega, quando aquilo ali acontece. Né? O sacerdócio, Deus não vai mais interceder por nós no céu. Senhor, ouve a oração deles. No céu, isso aí, veja, toda a tentação ela vai ser sanada. Nós seremos perfeitos igual a Cristo no céu. Como rei, ele não tem mais necessidade de colocar as coisas em ordem. Está tudo em ordem. Ele não tem mais a necessidade, por exemplo, de nos proteger do mal, de subjugar os inimigos. Ou seja, tem texto que fala que é para sempre, tem texto que fala que ele entrega. É um, ou é o outro, ou é os dois. Né? E aí eu recorri aos puritanos. Alguns puritanos, eles vão dizer que existem coisas que Jesus já tinha e coisas que Jesus conquistou. Certo? Por exemplo, quando ele diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Ele só diz isso depois da ressurreição. Né? Ele só diz isso no final. Ele não diz isso no começo. Ele está dizendo, agora toda a autoridade me foi dada. Ele só diz no final porque aquilo foi conquistado. Quando a gente canta muitas vezes, já não há mais nada que a ele não pertença. A gente se pergunta, Jesus não tinha alguma coisa antes? E agora, só depois da sua obra que ele tem? É como se essa autoridade que ele está falando só fosse dada como uma espécie de retribuição àquilo que ele conquistou. Romanos 1,4 diz assim, olha, foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição. Como assim ele só virou Filho de Deus quando ressuscitou? E aí, né? Eu estou dificultando mais, está dificultando, né? E aí os puritanos vão tentar resolver. Eles vão dizer assim, eles vão falar de um reino natural e de um reino dispensatório. Eles vão falar de dois reinos. O reino natural é aquele que sempre foi dado a ele. E o reino dispensatório é aquele reino que ele conquista o direito de ter depois dele se fazer carne e cumprir a sua missão na cruz. E aí eles vão dizer, o segundo reino, o dispensatório, ele termina. E o reino natural, ele sempre existiu e sempre existirá. Esse é perene, ele é eterno. Mas aquele reino dispensatório, aquele que ele exercia a função de mediador, esse vai acabar. Ou seja, 1 Coríntios 15 fala como ele precisa terminar todas as coisas, como ele precisa terminar o reino dispensatório. A ideia é essa aqui. Né? Veja Hebreus 2, abra por favor, meus irmãos, Hebreus 2, a gente já está concluindo.
Hebreus 2, 6 a 8. Vai dizer assim, Hebreus 2, 6 a 8. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizestes por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ele cita diretamente aqui o Salmo 8. Aqui é o Deus que dá a terra para Adão cuidar. É o que nós chamamos de mandato cultural, mas Hebreus 2 está dizendo que Jesus é o homem que domina sobre tudo, mas ele diz, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Isso completa 1 Coríntios 15, que ele está dizendo, olha, o que é o homem para que dele te lembres? O que é aquele Nazareno que ninguém dava nada por ele, comparado a este aqui, que todas as coisas estão sujeitas a ele? O Salmo 8 fala desse homem perfeito que coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés. O reino dispensatório, ele termina e a glória de Cristo, né, a glória ela é dada a Cristo, e não um desprezo aqui, simplesmente porque ele está entregando ao Pai. Quando ele diz está consumado, é a sua glória, é o reino dispensatório que acaba. Esse reino dispensatório que acaba faz sentido. Alguns novos reformadores falam de um reino de graça e outro de poder. Mas o fato é que essa mediação, como é feita entre nós aqui na terra para Deus no céu, ela não é mais necessária no céu. Ou seja, esse ofício acaba, mas ao mesmo tempo temos uma mediação de união. Uma mediação de união no céu. Que Bavinck, por exemplo, ele vai falar que essa aí é perene, essa é eterna, essa é contínua. Ou seja, irmãos, estou falando heresia aqui não, tá? Ele é profeta, sacerdote e rei para sempre, no reino natural. Ele sempre foi e sempre será. Mas esse profeta, sacerdote e rei, no reino dispensatório acaba. Por isso que ele entrega o reinado ao Pai. Ele continua para sempre sendo glorificado. Apocalipse 21 vai falar que Deus é a luz e Cristo é a lâmpada. Ou seja, ele carrega a glória do Pai. Ele sempre será o sacerdote, e agora de forma concreta, e também rei, porque o seu reinado com Deus é um só e sempre foi. Ou seja, a função do ofício ela acaba, mas a glória do ofício continua. A glória do ofício continuará. A operação dos ofícios acaba, mas a glória deles é eterna. Ele sempre será profeta, sacerdote e rei. Por isso que 1 Coríntios 15 não se contradiz com os outros textos. A ideia é essa. Ok? É simples e muito complexo ao mesmo tempo. Né? Por isso a divisão dos dois reinos, o natural e o dispensatório. Então veja, irmão, só para a gente aplicar um pouco, né, sobre os ofícios de Cristo, todos nós somos profetas num determinado grau, não de falar o futuro, né, de forma nenhuma, mas de professar a palavra de Deus. Todos nós somos sacerdotes, né, na comunhão dos santos nós somos iguais nesse sacerdócio. Não somos apenas sacerdócio universal, nós somos realeza universal. É isso que 1 Pedro 2 está dizendo. Nós somos realeza universal, nós somos profecia universal. Ou seja, a reforma apenas não tirou os padres como sacerdotes exclusivos, mas a realeza e nos ramos dos profetas também. A gente ouve muito assim, olha, o homem tem que ser o sacerdote do lar. Sim, mas ele tem que ser profeta e rei também. Ele tem que ser os três. Por quê? Porque ele anuncia a verdade de Deus,
Ele tem que fazer isso no seu lar, ele tem que intermediar a família para o conhecimento do Senhor Deus, e ele tem que proteger e prover. Ele tem que trazer a ordem. Ou seja, você não é só sacerdote do seu lar, você tem que ser sacerdote, profeta e rei. Ele tem que exercer, nós temos que exercer os 3 ofícios na igreja, nós temos que exercer os 3 ofícios na família, que é o nosso primeiro ministério. Esse é o reflexo da glória de Deus. Ele nos dá esses 3 ofícios, ele comunica esses 3 ofícios conosco. E isso aí é fundamental, irmãos. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Foi quase pontual, quase. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse breve estudo sobre os teus ofícios, nós te agradecemos por esta manhã, pela Santa Ceia, por esse momento de comunhão, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque através da tua palavra nós podemos crescer em conhecimento do teu evangelho, te conhecermos cada vez mais. Nos prepara e nos capacita, Senhor. Tem misericórdia de nós nesta manhã e nos dá um momento agora de comunhão também, de regozijo, que possamos voltar para o culto, para cumprir o teu dia, cumprir o teu mandamento. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.